Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Montenegro remodelou o governo e fica tudo igual. Isso mesmo, o Luís Montenegro promove 3 novas caras a ministros. Como era esperado, há mudanças no Ministério da Administração Interna, que passa a ser liderado por Maria Lúcia Amaral. Até aqui ela era provedora de Justiça e substitui Margarida Blasco nessa pesada pasta da Administração Interna. Outra estreia neste novo governo é Gonçalo Matias, era presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e é agora ministro adjunto e da Reforma do Estado. Já temos governo e toma posse hoje. Pode dizer-se que Luís Montenegro escolheu um executivo de continuidade. Há 3 novos nomes e muitos mais repetentes. A provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, substitui Margarida Blasco no Ministério da Administração Interna. O administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Gonçalo Matias, vai assumir a nova pasta de ministro adjunto e da Reforma do Estado. E o ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, sucede a Pedro Duarte, o candidato da AD à Câmara do Porto. Quanto ao resto, quase tudo se mantém na mesma, com uma ou outra diferença. Manuel Castro Almeida acumula Economia e Coesão Territorial e Margarida Bolseiro Lopes acumula Juventude e Cultura. A manutenção de Ana Paula Martins é a decisão mais controversa de todos. A Federação Nacional dos Médicos já disse que a ministra não terá direito a estado de graça. As críticas ao novo governo incidiram precisamente na ameaça de destruição que paira sobre o SNS, com a manutenção de Ana Paula Martins em funções, e o receio de que o novo Ministério da Reforma do Estado seja um ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado. É sobre isto que vamos falar com o convidado de hoje, o editor de Política do Público, David Santiago. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. David Santiago, obrigado por teres vindo a este P24 para nos falar do novo governo. O Luís Montenegro fez uma pequena remodelação. Este governo será a continuação do anterior ou o início de um novo executivo? Eu diria que será um bocadinho das duas coisas, e diria que o Primeiro-Ministro tentará também dar a entender isso mesmo. Eu acho que é um governo de continuidade e essa é a narrativa que o Primeiro-Ministro foi repetindo ao longo da campanha eleitoral, quando dizia que ele tinha um governo que estava a provar bem, e portanto era a convicção, e é a convicção de Luís Montenegro, e pedia precisamente a tal maioria maior, considerando que tinha sido interrompida a governação, e que, tendo em conta que o governo estava a governar bem, era desejável ter melhores condições para governar, e nesse sentido uma maior representação parlamentar. E portanto, nesse sentido é um bocado, e ele próprio assumiu agora na semana passada, num discurso em que dizia que as pessoas não quiseram este governo, portanto quiseram nas eleições, no fundo a ideia de que as eleições legitimaram a ideia de que as pessoas queriam este governo, e portanto nesse sentido é um governo de continuidade. Mas por outro lado é um governo que terá que ser um governo diferente, e eu julgo que Luís Montenegro também, não de forma tão direta, mas de alguma forma deixou isso subentendido, quando disse que, na semana passada também, no Conselho Nacional do Partido, quando disse que agora seria necessário, portanto, ter aqui uma capacidade diferente quando fala, por exemplo, na desburocratização do Estado, na necessidade de captar mais investimento, e em particular investimento direto estrangeiro, e nesse sentido, considerando que essa é uma parte fundamental, ou uma premissa fundamental para a economia crescer mais e crescer aos níveis que o governo projeta, e portanto, para isso é necessário reformar, e é por isso que surge a ideia da reforma do Estado e a criação ou autonomização de um Ministério para a Reforma do Estado. Como titula o Público na edição impressa de hoje, a Reforma do Estado é a grande aposta deste governo, como estavas a dizer. Dado o perfil do Gonçalo Matias, qual é que achas que pode ser a orientação dessa reforma? Os partidos de esquerda têm razões para temer um ataque às funções do Estado, como disseram quase todos eles? É assim, a esquerda, por norma, quando se fala em reforma do Estado, acena sempre com esses fantasmas. Eu não conheço suficientemente bem ainda o perfil de Gonçalo Matias, sabendo-se que a especialidade dele até é muito relacionada com a área das migrações, e portanto veremos se porventura ele vai ficar com a pasta das migrações, que estava até aqui na tutela da presidência de Leitão Amaro.
do Ministério da Presidência. Veremos, é uma questão que iremos saber, entretanto, provavelmente já na sexta-feira, ou na quinta-feira, esta quinta-feira, quando forem conhecidos os secretários de Estado. Mas respondendo em concreto à tua pergunta, eu julgo que é extemporâneo ainda saber-se o que é que significa esta reforma do Estado, mas eu acho que houve alguns sinais que foram sendo dados já pelo Governo que agora cessa funções, e houve, inclusive, vetos do Presidente da República. Por um lado, há aqui a rearrumação dos serviços do Estado, por exemplo, de serviços do Ministério, e quando digo rearrumação, até no sentido de uma maior integração de serviços de vários ministérios, como por exemplo das Finanças. Eu julgo que passará também muito por aí, numa ótica, se quisermos, numa ótica mais empresarial da gestão do Estado, que pode trazer ganhos de eficiência. Eu julgo que poderá ser por aí. Julgo que, de outra forma, numa lógica de reduzir o Estado, ou seja, diminuir o número de funcionários do Estado, como aconteceu, por exemplo, durante a assistência externa da Troika, eu julgo que não será por aí, mas isto é especulativo, nós não temos dados ainda para perceber. Mas eu acho que terá mais a ver com uma ótica de gestão, de ganhos de eficiência, e quando digo ganhos de eficiência é de maior integração, maior cooperação, uma capacidade, menor duplicação até, e quando digo duplicação não digo necessariamente recursos humanos, mas de duplicação de trabalho, e que haja uma maior capacidade de observar digamos assim, a floresta e não tanto a árvore em cada um dos serviços, em cada um dos ministérios. Por outro lado, só uma nota, eu acho que isso também poderá ser um dos elementos, que é a valorização dos altos funcionários do Estado, seja numa revisão das carreiras, seja porventura até numa continuação da valorização salarial, para tornar mais aliciante a carreira no Estado, e dessa forma o Estado conseguir competir com o setor privado, porque o setor privado vai conseguindo captar os melhores, e portanto essa lógica de mérito nem sempre é fácil de ser conseguida no Estado, sobretudo nos últimos anos em que o Estado tem sido pauperado de algum dos seus melhores que apostam na carreira no privado, que é muito mais vantajosa em termos financeiros, pelo menos. Provavelmente este governo até acabará por ser julgado pela qualidade da reforma que consegui fazer. Na linha de eficiência e de concentração de serviços de que falava, estou a lembrar-me de duas concentrações. Por um lado, coesão territorial e economia, com Castro Almeida, e depois Juventude e Cultura com Margarida Bolseiro Lopes. A primeira faz sentido, a segunda também faz sentido? Assim, se faz sentido ou não, veremos. Eu percebo a ótica e não acho que não me vou enganar muito se antecipar aquela que será a narrativa do governo no primeiro caso, que é a ideia de que é preciso acelerar a execução dos fundos. Tivemos agora a notícia de que há aqui uma grande parcela de investimentos do PRR que estão em risco, portanto o PRR tem que ser executado até ao final do próximo ano, e portanto há essa urgência. E por outro lado, dizer que há o mesmo ministro, que era o Castro Almeida, que já tinha a coesão territorial, portanto os fundos europeus, os vários pacotes, seja os fundos estruturais, seja este fundo, esta chamada bazuca, que é extraordinária no sentido em que não é corrente, não, portanto acaba em breve, e portanto e foi excepcional, aconteceu agora com um período muito específico, e é um pouco a ideia de que vamos colocar estes fundos ao serviço da economia. Se isto depois se vai traduzir na prática em ganhos de eficiência e maior capacidade de execução em concreto, veremos, mas pelo menos a narrativa será essa, e portanto, se com isso se conseguir, eu acho que poderá ser demasiado trabalho para um só ministro. Veremos depois também os secretários de Estado e o que é que eles vão trazer a este governo, neste ministério em particular, mas estamos a falar de um dos ministros com mais experiência executiva e com mais peso político, portanto isso pode ser favorável, e que conhece profundamente os temas dos fundos europeus. Veremos se esta ligação vai ou não funcionar. No outro caso, é um clássico. Nós sabemos que transformar a cultura numa Secretaria de Estado normalmente gera imensas críticas. Por outro lado, havia muitas críticas do setor em relação àquela que era a ministra até aqui,
e portanto que estava apontada à saída há já muito tempo, toda a gente, nos totolotos de quem sai e quem entra, toda a gente apostava na saída da ministra, e nós o que vemos aqui é uma aposta que é contínua, digamos assim, de Luís Montenegro, nos seus mais próximos. Balseiro Lopes é uma sua aliada desde sempre, foi sua vice-presidente até há pouco tempo no partido, é um dos elementos mais próximos do PSD, do primeiro-ministro. Eu acho que aqui não há aqui uma lógica muito racional, é sobretudo a ideia de atribuir aqui algumas pastas relevantes à ministra mais jovem do governo, neste caso por um lado a juventude e se calhar uma maior aptidão para perceber alguns dos problemas e algumas das questões dos jovens, mas por outro lado, uma das figuras mais progressistas, não progressiva, mas das mais progressistas do partido, do PSD, também no governo, e portanto alguém que tem capacidade de diálogo, de construir pontos, e nesse sentido, num Ministério como o da Cultura, poderá ser alguém capaz de pacificar aquele que tem sido um clima muito difícil com a ministra que até agora tutelava o setor. Não vejo grandes virtualidades nesta fusão, acho que é uma fusão mais, digamos assim, oportunística, tendo em conta as necessidades, do que necessariamente aqui uma lógica racional de que vá funcionar melhor. Falaste em pontes e lembro-me obviamente dos pontos parlamentares. De que forma é que o Chega pode condicionar a atividade do governo nesta legislatura? Eu acho que o Chega já condicionava antes, e nós vemos a forma como este governo, que agora cessa funções, tratou os temas da segurança e da imigração, obviamente também tentando aqui ocupar algum do espaço eleitoral do Chega, não é? E isso é inequívoco, independentemente do Chega ser ou não o segundo maior partido. O governo considera, e tal como o público noticiou logo a seguir às eleições, há aqui uma ideia de negociar com todos, dialogar com todos, não de estabelecer parceiros preferenciais à partida, mas isto é uma posição já favorável e vantajosa, é um ponto de partida, melhor dizendo, favorável ao governo, no sentido em que, desta feita, o governo sabe que, ao contrário do ano passado, o orçamento para o próximo ano está praticamente viabilizado. Claro que José Luís Carneiro, tudo indica vai ser o próximo líder do PS, já disse que, em princípio, viabilizará, mas quer ver primeiro o documento. É normal que o diga, mas vai viabilizar e, portanto, nesse sentido, não vai haver aquela negociação prolongada, duríssima, de cedências, em que, até na minha ótica, o governo cedeu mais do que cedeu o PS, no sentido de haver essa viabilização do orçamento deste ano, e, portanto, isto para dizer o quê? Vai condicionar a ação governativa, mas ao mesmo tempo o governo não está assim tão dependente do Chega, porque tem aqui uma correspondência, se quisermos, para garantir a estabilidade governativa da parte do PS. E nesse sentido acho que não vai condicionar. Vai condicionar no sentido de que a AD vai querer continuar, ou pelo menos, mais do que continuar, tentar, porque pelo menos tendo em conta os resultados eleitorais, não parece que tenha roubado o eleitorado ao Chega. O que cresceu não me parece que tenha sido com eleitores que tinham votado Chega, mas talvez com eleitores que tinham votado, seja na Iniciativa Liberal, seja sobretudo no Partido Socialista, e portanto aquilo que vai condicionar é no sentido de o governo ir tentando ocupar algum do espaço eleitoral e mediático que o Chega agora reforçado vai ainda ter mais, no sentido de ter ainda mais espaço mediático para fazer reivindicações, para criticar o governo. E nesse sentido vai condicionar. Mas acho que este governo está menos condicionado, pelo menos a prazo, nos primeiros 2 anos da governação, está menos condicionado para governar do que estava até aqui. Não se coloca a sua duração a curto prazo, como sempre se colocava anteriormente. Neste híbrido entre um governo anterior e um novo governo que falavas no início da nossa conversa, há alguns ministros que se mantêm e um deles é a Ministra da Saúde. A Ana Paula Martins não terá um estado de graça, como já fez questão de salientar a Federação Nacional dos Médicos, e o Governo terá? O Governo acho que tem algum estado de graça no sentido em que há aqui alguma mudança e, portanto, mais do que estado de graça está relegitimado, se quisermos, nas urnas, porque saiu reforçado destas eleições. E, portanto, nesse sentido, há aqui um bocado a ideia de que as pessoas, melhor ou pior, foram gostando da atuação do Governo. Também foi uma atuação dirigida a isso mesmo, porque sabíamos que haveria eleições no horizonte próximo e que o Governo acaba por fazer também uma governação em que pacificou muito
alguns setores da sociedade, com a valorização de rendimentos, que são coisas que também são medidas que jogam a favor do governo e que contribuíram para a sua eleição. Agora, o estado de graça o estado de graça dura até quando dura, ou seja, até à primeira grande polémica, até ao primeiro grave problema que surja, veremos. Há a possibilidade de quem diga que pode haver novas questões relacionadas com a SPI não viva, a empresa familiar do primeiro-ministro, outros imponderáveis que sempre surgem, nós não podemos antecipar. O que eu acho é que, já agora se me permites em relação à Ministra da Saúde, não tem estado de graça, mas eu acho que ela fica no governo também por isso, porque é um bocadinho, isto é a minha visão, posso estar enganado e pode ser de facto a pessoa de confiança para o Primeiro-Ministro, mas eu acho que vai funcionar aqui um bocadinho como um para-raios, um bocadinho a lógica como Cabrita funcionava para António Costa, ou seja, o próprio Cabrita quis sair do governo em mais do que uma ocasião e Costa foi segurando, porque enquanto as críticas estão muito dirigidas àquele ministro, há outros ministros que estão mais salvaguardados, em particular o primeiro-ministro. E nesse sentido, eu acho que é uma ministra a prazo. Qualquer ministro da Saúde normalmente é um ministro a prazo. Praticamente todos, não o foi durante a pandemia, porque havia condições muito específicas, o chamado Rally on the Flag, que é um efeito que a ciência política estuda e, portanto, não quero entrar agora nesses pormenores, mas eu acho que vai funcionar nesse sentido. Mais 1 ano, 2 anos de desgaste e depois, quando houver o momento oportuno, provavelmente uma remodelação. Eu acho que, por outro lado, acho que há aqui o estado de graça, sobretudo até para ministros novos e, portanto, nesse sentido há aqui um estado de graça, mas é até à primeira polémica, que é mais ou menos o que acontece sempre. E o caso SPI não viva pode ser sempre um tiro no porta-aviões, não sabemos o que é que irá acontecer. David Santiago, obrigado por teres vindo a este P24 para nos falares do novo governo. Obrigado eu. Acabo com algo totalmente diferente. Fica a saber que, embora não seja essencial, beber café pode ajudar a envelhecer com saúde. Há um estudo com quase 50 mil enfermeiras nos Estados Unidos que revela que o consumo de 3 a 4 cafés por dia pode ter efeitos positivos na saúde se em conjunto com outros comportamentos saudáveis. Portanto, não se esqueça, os benefícios do consumo moderado de café só existem quando acompanhados por uma dieta saudável e exercício físico. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.